Meus amigos, o ministro Alexandre de Moraes teve a oportunidade de fazer a coisa certa e permitir a ida do presidente Bolsonaro para a posse de Donald Trump, né? Para mim, não haveria nem que ter realmente essa autorização, porque Bolsonaro não tinha nem que estar sendo investigado, não cometeu nenhum crime e tudo mais. Só que esta é a realidade. Então, nessa realidade da democracia relativa do Brasil, Alexandre de Moraes deveria ter autorizado. Bom, ele não fez isso de cara, remeteu essa decisão para a PGR, e aí nenhuma surpresa. Claro que a PGR ia se posicionar contra a ida do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o novo PGR foi indicado pelo Lula, não é? Então é óbvio que o Paulo Gonet e os seus apadrinhados iriam ser contra a ida do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o Lula não foi convidado, Bolsonaro que foi. Então imagine que vergonha seria o atual chefe de Estado, né? Ninguém sabe como chegou lá, não se vê os 60 milhões, mas o atual chefe de Estado do Brasil não ser convidado, não estar na posse do presidente Donald Trump e um ex-presidente, o presidente Bolsonaro, estar lá, num lugar de destaque, né? Seria uma humilhação sem precedentes, né? Então, claro que o Paulo Gonet iria retribuir o favor ao Lula, né? Ele foi indicado aí para o cargo de PGR, né? Então ele iria retribuir e, claro, se posicionou contra. E é claro que o ministro Alexandre de Moraes, né, me surpreenderia muito se ele contrariasse dessa vez a decisão, o posicionamento da PGR, né? Mas é claro que o ministro Alexandre de Moraes vai seguir o parecer da PGR, né? E aí ele vai tirar o time de campo. Falou, não, eu mandei para a PGR se posicionou contra, então vou ter que seguir o parecer da PGR. Essa vai ser a desculpa dele, né? Como se ele não fosse o culpado. Só que, como eu falei, ele teve a oportunidade, ele poderia, sem consultar a PGR, autorizar a ida do Bolsonaro. Porque ele já tomou várias decisões sem sequer ouvir a PGR. E mais, já contrariou por inúmeras vezes o posicionamento da PGR. A PGR foi contra a prisão de inúmeras pessoas, principalmente políticos, né? E o ministro Alexandre de Moraes ignorou o parecer da PGR. Só que, dessa vez, claro, né, ele vai acatar. Por quê? Porque é sempre a seu bel entendimento, né? Só que, meus amigos, haverá graves consequências por isso, tá? Consequências não vindas do Brasil, mas lá de fora. São fatos, eu só estou trazendo fatos para vocês, meus amigos. Na minha opinião, não tem problema o presidente Bolsonaro não estar presente, né? Até porque ele vai estar representado pela dona Michele e pelo seu filho Eduardo Bolsonaro. Não sei se mais alguém da família pretende ir, mas essas duas figuras estarão lá representando o Brasil e o presidente Bolsonaro. Enfim, vai expor ainda mais ao mundo. Saiu uma matéria aí num jornal americano falando coisas bombásticas, né? Olha só. Bomba, jornal americano diz que Moraes negar ida de Bolsonaro é declaração de guerra a Trump. É um jornal americano falando isso, hein? Repito, um jornal americano, não é a Folha de São Paulo, não é o Estadão, que parece que teve um surto de realidade e agora está expondo as arbitrariedades que vem acontecendo, né? É um jornal americano. Pois é, meus amigos, mas eu quero me ater aqui a um detalhe muito importante que vai mudar os rumos do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Entendo que a gente tem que limitar bem as palavras aqui. Olha só. Governo Trump planeja contraofensiva ao STF com medidas duríssimas. Vamos entender o foguete que está por vir. E foguete não dá ré, né? Só o do Elon Musk. E acredito que só dá ré quando ele quer, né? Até isso aí eles têm capacidade de programar. Olha isso aqui, meus amigos. A tensão entre governos estrangeiros e as big techs norte-americanas tem escalado, com um dos episódios mais marcantes ocorrendo no Brasil em 2024, quando o ministro Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio do X pertencente a Elon Musk, que agora é integrante do governo dos Estados Unidos, né? Além de recursos da SpaceX. Pois é, o que trouxe insegurança jurídica para o Brasil, né? Como é que uma empresa é multada e outra empresa tem os bens bloqueados para cobrir o valor dessas multas, né? Empresas diversas, apenas porque tem aí o mesmo dono. Isso não faz sentido, não ocorre em nenhum país do mundo, mas aconteceu no Brasil a mando de Alexandre de Moraes. Este movimento resultou em prejuízos milionários para as empresas envolvidas, com multas aplicadas diretamente ao X e bloqueio de recursos da SpaceX, levando questões sobre
soberania digital e a proteção de empresas americanas no exterior. A gigante americana deve formalizar um pedido do novo governo para reaver os valores que foram pagos ao governo brasileiro a título de multas. E só isso aqui vai ser uma pancada, mas o pior, meus amigos, ainda está por vir. Olha só isso aqui, prestem muita atenção. Com a reeleição de Donald Trump, fontes próximas à sua equipe de transição indicam que o novo governo está preparando uma vacina contra novos bloqueios de empresas americanas. Estrategicamente, os Estados Unidos planejam utilizar duas leis específicas. A International Emergency Economic Power, meu inglês não é muito bom, mas acho que até ficou legal, né? E a Trading with the Enemy, que são leis que permitem ao presidente dos Estados Unidos impor sanções econômicas contra países que agem contra os interesses econômicos dos Estados Unidos. A represália proposta seria robusta. Olha só. Se um país como o Brasil ou a Europa bloquear ativos de uma empresa americana, como o X ou a Meta, os Estados Unidos retaliariam bloqueando ativos desse país em um território americano ou em países aliados. O valor da multa imposta pelo país estrangeiro seria multiplicado por 10. E uma multa diária seria aplicada pelo tempo que a empresa americana sofreu prejuízo. Além disso, a possibilidade de bloqueio de ativos da autoridade que coautorizou a decisão. É isso aí. Inclusive sua pessoa física, o que poderia escalar para uma crise diplomática. Ou seja, meus amigos, a multa seria imposta ao país de origem, né? E também a pessoa que coautorizou a decisão arbitrária. Porque o que aconteceu com o X aqui no Brasil não foi descumprimento à lei, o X descumprindo a lei brasileira, não. Foi o X descumprindo ordens ilegais, que não tem previsão legal, não tem amparo legal, não tem amparo na Constituição. Foi só isso. Ah, porque tem que obedecer às leis brasileiras. Sim, tem que obedecer às leis brasileiras, cara pálida, mas ordens ilegais não se cumprem. Muitos aqui no Brasil cumprem, né? Mas empresas americanas não cumprem ordens ilegais, né? Parece que algumas cumpriram, enfim, vem coisa por aí. O Zuckerberg que o diga, né? Essa mudança de postura não é à toa, já falei sobre isso em vídeos anteriores. Mas o X, de Elon Musk, não quis cumprir. E teve multas aplicadas a ele por isso. Pois bem, a partir do dia 20, né, daqui a 4 dias, não vai mais existir esse tipo de coisa. E aí eu volto atrás no que eu falei. Acho, meus amigos, só acho, né? Tem aí um pressentimento que o ministro Alexandre de Moraes vai sim contrariar o parecer da PGR e vai autorizar a ida do presidente Bolsonaro, viu? Não sei não, mas eu tô achando que isso vai acontecer. Mas nada me surpreende, afinal de contas, é o Brasil da democracia relativa do Lula. Mas me conta aí nos comentários o que vocês acham, qual a opinião de vocês. O ministro Alexandre de Moraes vai autorizar a ida de Bolsonaro, sim ou não? Coloque aí nos comentários. Não esqueça, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.